Olá, você vai ver no jornal de hoje. Agora é lei. Projeto que cria Banco Municipal de Materiais de Construção de Jair Assaf é sancionado. Projeto de Tinha, que proíbe consumo de bebidas alcoólicas dentro de ônibus municipais, também recebe sanção do Executivo e já está em vigor. Osasco realiza em agosto vacinação contra 5 doenças. Sarampo, HPV e febre amarela estão na lista. Nossas dicas de férias e um passeio pelo mundo das borboletas aqui na cidade. É agora no Câmara Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde realiza entre os dias 6 e 31 de agosto uma campanha especial de imunização contra 5 doenças. Nesse período, haverá imunização contra sarampo, febre amarela, poliomielite, HPV e meningite em todas as unidades básicas de saúde. Deverão ser imunizados contra a poliomielite e sarampo crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Contra HPV e meningite, devem se vacinar adolescentes dos sexos masculino e feminino de 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias. As meninas, neste caso, podem iniciar a vacinação do HPV a partir dos 9 anos. Já a vacina contra a febre amarela será aplicada em crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos. O objetivo da campanha de multivacinação é atender a família, já que serão atendidas todas as faixas etárias. O dia D da campanha será o dia 18, um sábado, quando haverá atendimento em todas as UBSs. E a edição de 13 de julho da imprensa oficial do município de Osasco trouxe a sanção de 2 projetos de lei propostos pelo Legislativo. Um é o projeto de lei do vereador Jair Assaf, que autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção. Pela nova lei, o Executivo poderá armazenar e distribuir sobras de matérias-primas da construção civil, resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, além de receber doações de empresas, ONGs e comunidade. O repasse dos materiais deverá atender, preferencialmente, a população em vulnerabilidade social. A lei tem um prazo de 90 dias para ser regulamentada. Também foi sancionado o projeto do vereador Tinha de Ferreira, que proíbe o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica dentro do transporte coletivo municipal. A lei prevê que o condutor advirta o infrator, podendo até pedir força policial caso ele persista na infração. A nova regra já está em vigor. A Secretaria de Serviços e Obras está realizando um mutirão de manutenção e zeladoria no Rochdale. Uma das principais ações e que tem um impacto direto na prevenção às enchentes é a limpeza do piscinão do Rochdale. O serviço é realizado em parceria com o Departamento de Águas e Energia, o DAEE. Antes do piscinão do Rochdale, que começou a ser limpo no dia 11, as equipes trabalharam no piscinão do Bonança, de onde foram retiradas mais de 1.340 toneladas de lixo e sedimentos. Os serviços no bairro do Rochdale também incluem roçagem e capinagem de vias públicas e praças, limpeza de bocas de lobo, reparo de calçadas, de canteiros centrais e desobstrução de galerias. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a resolução da Agência Nacional Suplementar de Saúde, a ANS, que previa cobranças mais altas sobre procedimentos adicionais em planos de saúde. Pela nova regra, o paciente teria que pagar até 40% sobre o valor de cada atendimento feito. O marido de Maria Luísa morreu aos 72 anos de câncer. O plano de saúde pago ao longo de toda a vida negou o tratamento adequado da doença. Ele foi então cuidado em um hospital público. Maria Luísa continua mesmo assim pagando um plano de saúde que foi reajustado de R$ 2.800 para mais de R$ 3.300 e acha absurda a possibilidade de pagar a mais por algum procedimento. Nem a gente
que já que já trabalhou muito, que já conseguiu reunir algum patrimônio, consegue continuar. Imagina um assalariado, então. Além do reajuste no preço, desde 28 de junho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu regras para 2 modalidades de convênios, a coparticipação e a franquia. A resolução determina que nos casos que vão além da cobertura do convênio, os pacientes deverão pagar até 40% sobre o valor de cada procedimento realizado em planos individuais e até 50% por procedimento nos planos coletivos empresariais. Mas, na decisão liminar dada hoje, a ministra Carmen Lúcia suspendeu essa cobrança. Ela entende que o assunto deveria ter sido tratado em lei pelo Congresso Nacional e não pela ANS, que tem o papel de fiscalizar. Em outro trecho da decisão diz: saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro. E a família, por seu lado, também fica numa situação difícil. Se não fizer, vai agravar. Se fizer, nós vamos nos endividar. Então, por isso que tem que definir muito bem até que ponto a família pode se endividar. Outra preocupação dos médicos é a interferência dos planos de saúde na prática profissional. Em um levantamento feito entre ginecologistas e obstetras do estado de São Paulo, 94% deles disseram ter a autonomia prejudicada pelos convênios. Ela interfere diretamente na relação médico-paciente, já que o paciente, ao ter que pagar pelos exames extras e ter essa coparticipação, com certeza, muitas vezes vai dificultar a solicitação e a realização dos exames adequados solicitados pelo médico para melhor assistência e diagnóstico da doença. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, informou que a decisão do Supremo foi tomada sem que a agência tenha sido ouvida. Diz ainda que a norma havia sido analisada pela Advocacia Geral da União sem que tenha sido identificada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. A Universidade Federal Fluminense vem desenvolvendo jogos e softwares que são cada vez mais aplicados ao nosso dia a dia, inclusive no de pessoas com algum tipo de deficiência ou problema de acessibilidade. O LabMedia, um laboratório de tecnologia da Universidade Federal Fluminense, insere objetos reais na plataforma virtual. A ideia é que o jogador viva uma experiência mais convincente. Parece uma bicicleta num suporte sobre um pedaço de pano, mas quando o computador é ligado, o ciclista vive uma experiência de um passeio pela cidade, com o circuito e tudo. Uma bicicleta real no ambiente virtual. Com essa combinação, até os obstáculos ficam mais convincentes. O comando que eu executo aqui no guidão, o computador faz a leitura por meio desse capacete que fica aqui. Agora me dá licença que eu vou tentar completar o percurso sem cair ou bater. Não são só jogos. Esse equipamento, parecido com um bracelete, é capaz de captar os movimentos musculares pelos estímulos elétricos. Os programas de realidade aumentada têm várias aplicações. Nada muito caro, exatamente para que as criações sejam aplicáveis ao dia a dia das pessoas. Com essa tecnologia a gente quer tornar os simuladores uma coisa muito mais acessível e fácil de se fazer para contextos muito mais abertos. E também para ambientes inclusivos, né? Usar toda essa tecnologia para pessoas que tenham necessidades especiais, cadeirantes, pessoas que têm algum tipo de deficiência física, motora, né? E que precisam muitas vezes de simuladores, ambientes de entretenimento que seja adequado para o perfil deles. Um dos programas de mais sucesso foi lançado em 2012 e cria um ambiente virtual para crianças de 4 a 8 anos com síndrome de Down. Tudo foi pensado conforme a necessidade do público. Interação com menos cliques de mouse, cores, música e o próprio personagem, que é uma criança com síndrome de Down. Foi na loja do mestre André, eu comprei um violão, blom, 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 violão. O que a gente pesquisa aqui é tentar trazer formas para auxiliar essas pessoas a produzirem de forma mais fácil, simplificada, transparente, conteúdo para esses tipos de mídia, né? E assim ajudar a inclusão dessas pessoas. E veja também no Câmara Notícias. Começa a arrecadação para a segunda edição da campanha Brinquedo Legal do Proerd. E tem dica de teatro e cinema no SESI Osasco. Essa flecha, ele nunca na brecha. Parceiro de muito tempo. De fato. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa
doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, já iniciou a arrecadação de brinquedos para a segunda edição da campanha Brinquedo Legal. Na primeira edição da campanha, que busca estimular a solidariedade desde pequeno, foram arrecadados cerca de 800 itens em escolas públicas e particulares do município. Todos os brinquedos foram destinados a crianças carentes e distribuídos na Semana do Dia das Crianças. O PROERD é um programa da Polícia Militar que trabalha temas como cidadania e prevenção às drogas e à violência e atende anualmente mais de 640 mil crianças em todo o Brasil. Se você quiser participar da campanha, pode deixar sua doação no 14º Batalhão da Polícia Militar, que fica na Rua Líbero Carnicelli, número 433, no Jardim IP. Está mais fácil para o consumidor pedir a portabilidade da conta salário. As regras mudaram no início deste mês e possibilitam que a solicitação seja feita por meio digital. Todo mês, a Juliana tinha que ir ao banco sacar o dinheiro da conta salário e depositar em outra agência onde ela tem conta corrente. Situação que, segundo a jornalista, a deixava exposta aos riscos de assaltos. É uma insegurança muito grande, né? Porque você tem que sacar o dinheiro, em geral você saca todo o dinheiro, porque você não tem um relacionamento com aquele banco, saca todo o dinheiro, sai daquele estacionamento, ainda que entre no carro, vai para outro estacionamento, e aí até chegar no banco é perigoso. Sem dúvida, é uma sensação de insegurança muito grande. Para evitar os transtornos, ela pediu a portabilidade da conta salário e passou a receber o ordenado diretamente no banco em que tem relacionamento. Recebo agora pelo banco que eu tive um relacionamento a vida toda, né? Sei lá, acho que já tem uns quase 20 anos que eu sou cliente desse mesmo banco. A conta salário é aberta pela empresa em nome do funcionário. Apenas o empregador pode fazer depósitos e o titular não paga pelo cartão de débito e tem direito a alguns serviços de graça. O empregado pode pedir para receber o dinheiro em outro banco de sua preferência, mas até agora, para fazer isso, era preciso ir até a agência onde foi aberta a conta salário para pedir a mudança. Mas o Conselho Monetário Nacional mudou essa regra. Agora, fazer a portabilidade de contas bancárias ficou bem mais fácil, parecida com a da telefonia celular. Quando uma pessoa quer mudar de operadora, liga diretamente na empresa escolhida e pede a transferência da linha. O mesmo vai ocorrer com a conta salário. O interessado vai até a agência e pede que o dinheiro seja depositado em sua conta corrente e o banco se encarrega de fazer a mudança. Outra medida adotada pelo Conselho Monetário Nacional é que agora os salários também poderão ser transferidos para contas de pagamento, daquelas que podem ser movimentadas por aplicativo de celular. Essas contas são oferecidas pelas chamadas instituições de pagamento, reguladas pelo Banco Central, mas não são bancos. Com as mudanças, empresas e funcionários passam a ter livre opções bancárias. Para você escolher a instituição que melhor se adequa às suas necessidades e não a instituição que o empregador escolheu para manter o relacionamento. Então, o empregador mantém o relacionamento e faz a folha, todo o serviço dele naquela instituição que ele escolheu.
mas não vincula, né, não prende o empregado a essa mesma instituição. Da tranquilidade, de não ter que transferir dinheiro, enfim, é muito mais legal. A inadimplência atingiu mais de 63 milhões de brasileiros nos primeiros 6 meses de 2018, o que representa 42% da população adulta e um aumento de 4% no número de devedores se comparado ao mesmo período de 2017. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O número de consumidores com contas em atraso cresceu 4% em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. A região Sudeste foi a que teve o maior aumento, de quase 10%. Os mais jovens estão se endividando menos. Dos 18 aos 24 anos, a queda foi de 23%. O maior crescimento da inadimplência está na população idosa, entre 65 e 84 anos. A alta foi de 10%. A gente traz agora alguns destaques da agenda cultural aqui na cidade. Nesta sexta e sábado, às 8 da noite, o SESI Osasco recebe o premiado espetáculo teatral Estamira. Vencedora dos prêmios Shell, a PTR, a PCA e Questão de Crítica, e inspirada em um documentário homônimo que foi sucesso de crítica em 2005, a montagem conta a história de Estamira. Ela é uma catadora de lixo que, por conta de sua doença mental crônica, se torna profetisa do lixão. Com sua visão devastadora do mundo, a catadora provoca o público a refletir sobre a desigualdade social no país. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos. A cabeça tá parecendo, sabe o quê? Um copo cheio de sorrisal, fervendo assim, ó. E nesta quinta, às 4 da tarde, o Cineclube SESI exibe a animação Zootopia. Lançada nos Estados Unidos em 2016, o filme conta a história da coelhinha Judy, que sonha em ser policial. Junto com Nick Wilde, uma raposa bem malandra, ela sai em uma investigação para descobrir o motivo do sumiço misterioso de diversos animais na cidade de Zootopia. Tudo bem, ok? Já falei. No mesmo dia, às 7h30 da noite, a opção para os maiores é o filme Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Nessa aventura, o Capitão Jack, que anda passando por uma onda de azar, sente os ventos da má sorte soprando com muita força, quando os marinheiros fantasmas assassinos, liderados pelo aterrorizante Capitão Salazar, escapam do Triângulo do Diabo, decididos a matar todos os piratas em seu caminho, especialmente Jack. A única esperança de sobrevivência para ele, então, é o lendário Tridente de Poseidon. Mas, para encontrá-lo, ele terá que estabelecer uma inconveniente aliança com Karine Smith, uma linda e brilhante astrônoma, e Henry, um jovem e teimoso marinheiro britânico. À frente de seu navio, vergonhosamente pequeno e velho, o Capitão Jack busca não somente reverter a sua onda recente de má sorte, mas também salvar a sua própria vida, lutando contra o inimigo mais assustador e malvado que ele já enfrentou. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados no site do SESI. O SESI Osasco fica na Avenida Getúlio Vargas, número 401, no Jardim Piratininga. E daqui a pouco tem mais dicas de férias em Osasco. É bem rápido, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. As
férias escolares já estão na metade, mas ainda dá tempo de curtir algumas atrações com a criançada aqui mesmo na cidade. Lá na Zona Norte, um espaço promete encantar adultos e crianças com um bicho que é sinônimo de graça e delicadeza, a borboleta. O toque é minucioso, preciso e mostra que o cardápio delas vai muito além das flores. Criado em 2009, o borboletário de Osasco fica dentro do Parque Ecológico Ana Luísa Moura Freitas, no Jardim Piratininga, e recebe visitantes de Osasco, capital e até do interior, interessados em entender como os milimétricos ovos se transformam em seres tão encantadores. E é nas mãos de Paulina Arce, bióloga responsável pelo espaço, que a gente conhece um pouco mais sobre a olho de coruja. Essa borboleta ela é muito comum aqui no nosso borboletário, né? Ela é o nome popular é olho de coruja, o nome científico é Caligulioneus, né? Ela tem esse desenho de um olho de coruja, que é um desenho de um olho de coruja, tá? Não é que ela tem um olho na asa, porque muita gente vem e fala assim, nossa, que olho grande que ela tem nas asas. Aí fala, não, é só um desenho. E esse desenho se assemelha muito a um olho de coruja mesmo, e esse desenho ajuda, é uma estratégia de defesa para ela. Por quê? Quando um passarinho, que é o predador principal dela, vem para predá-la, caçando, ele olha e ele fica em dúvida se é realmente uma borboleta ou se é uma coruja, uma cabeça de coruja. E aí, na dúvida, ele decide não atacá-la. Como ela é de hábitos crepusculares, ou seja, ela só gosta de se movimentar durante a noite, à tarde e noite, e a coruja também, então isso ajuda o pássaro a se confundir mais ainda. Então é uma estratégia de defesa do animal. E por dentro, ela usa como defesa. E por dentro, ela é azul. Ela é de um lilás muito bonito, olha. Então, quando as crianças vêm aqui ao borboletário, nós falamos assim, olha, isso aqui ela usa como defesa, mas para namorar, ela usa essa parte azul, porque ela fica mais bonita, né? Belas, elétricas e perigosas. Mas calma, quem tem que tomar cuidado com essas daqui são só os predadores. Conhecidas como flamenguinhas, elas são muito ativas, elas se alimentam, quando lagarta, né, que é a fase juvenil delas, a imatura, ela só se alimenta de maracujá. Eles preferem o maracujá selvagem. E aí é legal porque essas borboletas, quando elas se alimentam do maracujá, ele tem uma coisa que se chama alcaloide, que é um elemento químico, e que é como se fosse um tóxico. E dentro delas, elas conseguem metabolizar e elas fazem com que esse elemento químico se transforme na defesa delas. Então elas conseguem metabolizar e transformar isso em glicogênio arsênico. Não, glicogênio de cianeto. Aí o que acontece? Quando o animal vai tentar predá-las, ele vem, coloca ela nas bocas, de imediato ele solta. Por quê? Porque esse glicogênio ele provoca uma ardência, um ardor. Então ele solta. Se ele insistir em comer, ele começa a vomitar. E aí é muito interessante porque então a gente fala que ela é uma borboleta tóxica ou venenosa, não palatável, né, para os seus predadores. Aí o predador, quando ele vê o padrão de cores na asa dela, ele guarda essa imagem. Então todas as borboletas que ele vê com o mesmo padrão de asa, de cores, de formato, ele vai saber que é venenosa, então ele não vai ir atrás daquela borboleta para comer. E aí outras borboletas, então, conseguiram ao longo dos anos desenvolver padrões parecidos com a da Heliconia zerato, mas nem todas são venenosas. Elas apenas imitam ela para poder fugir dos predadores. E estas são apenas 2 das 20 espécies que o borboletário de Osasco tem autorização para criar. Paulina também explica a relação das borboletas com a produção de alimentos. Existe um grupo muito grande de polinizadores, onde você tem abelhas, pássaros, né, e você tem outros insetos, né, como borboletas, besouros, moscas, mosquitos, que também fazem essa parte de polinização. Quando vem às escolas,
né, na parte de monitoria, quando nós conversamos com as crianças, então a gente usa muito isso, a gente fala isso, inclusive, da questão da polinização, que é importante para a nossa alimentação. Sim. Então, 80% da agricultura é polinizada pelos pequenos, né, pelos insetos, pelos passarinhos. E além das plantas de ornamentação, o espaço aberto do borboletário foi montado estrategicamente com as chamadas plantas hospedeiras. A borboleta só coloca ovo na planta que vai servir de alimento para sua lagarta. Então a borboleta ela não põe os ovinhos dela em qualquer planta. Não, ela tem a planta certinha dela colocar os ovinhos. Como a gente sabe isso de antemão, então a gente já colocou aqui todas as plantinhas que são plantas hospedeiras para as espécies que estão aqui. Então aqui, olha, se você for ver esse lírio do brejo, ele tá cheio de ovinhos, olha. Ovinhos de borboleta, isso aqui é da borboleta olho de coruja, né? Um espaço aberto para as paredes do laboratório. Uma área restrita aos funcionários, onde a gente vai conhecer o berçário das borboletas, também conhecidas como panapanãs. E a primeira parada é o pulpário. Olha, parece um galho? Tem até o líquen, ó. Aquela ali é uma ácia, uma borboleta branquinha que saiu. Né? Essa aqui é a pupa de Metona temista, essa aqui é a de Danaus, a monarca. Olha aqui no fundo. Deixa eu pegar para você ver. Olha aqui a monarca. Tá se transformando já, olha. Nossa, dá para você pegar. E tá cheio ali de monarca. Só que como não tem sol, elas não saem. Saem pequenininhas, vão comendo, se alimentando. Esse é o teste que a gente está fazendo com essa planta, que é uma planta que dá muito no parque e é uma planta que nós não conhecemos ainda, mas é uma planta muito comum, rastreira, né? E nós estamos fazendo um teste porque a gente percebeu que elas gostam dessa planta também. Aqui tem algumas, nós estamos testando também, olha, pequenininha. E aí vai crescendo, né? Nós vamos lá no criadouro, coletamos os ovos, trazemos para cá. Tudo tem um número, tudo tem um número certo, o dia da coleta. Quando elas saem dos ovos é marcado também o dia que elas saem dos ovos. E aí o que acontece? Provavelmente com essas pequenininhas aqui, nós vamos colocá-las em uma caixa, separado, com a folha que elas gostam de comer, né? E a gente vai criando. Então todo dia a gente vai trocar aquela caixa, nós vamos limpar com hipoclorito a 10%, que é uma solução feita com cândida, né? A gente faz a desinfecção, coloca elas novamente na caixa, coloca uma folha limpinha, uma folha nova, fresquinha. Vamos alimentando. Tudo que acontece ao longo da vida dessas lagartas é colocado assim, no pote mesmo, né? A gente coloca todas as informações referentes a ela, desculpa. E aqui, olha, a gente vai colocando, anotando tudo certinho. Quando elas fazem a pupa, separamos elas da caixa também, trazemos aqui para o pulpário. E se você percebeu no pulpário, toda a pupa tem um papelzinho, né? Para identificação, então, que é onde a gente consegue rastrear. Então, por exemplo, se der uma doença na fase de lagarta, então a gente sabe que no lote tal, né, daquele mês, ela teve a doença, então a gente faz então as medidas de controle. Só que essa parte aqui ela não é mostrada, ela não é aberta ao público. Porque como tem toda essa questão, né, de biosseguridade, a gente trabalha com avental, trabalha com luva, tudo certinho. Então ela não pode ser aberta ao público, né? Mas o público consegue ver das janelas mais ou menos o que a gente faz. O público em geral. E a bióloga destaca a importância de conscientizar o público sobre a biodiversidade e o papel desses insetos. A gente tem uma grande biodiversidade. E é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção, que a gente tem que olhar com mais carinho, tudo. Por quê? Porque essa biodiversidade, ela fornece serviços ambientais para a gente. E o que são serviços ambientais? É um ar com mais qualidade, é uma água com mais qualidade, é uma qualidade de vida melhor, né, para a gente, né? É muito diferente você ficar anos somente em uma área de concreto e você ficar anos ao lado de um parque. Assim, a diferença de vida é muito grande, né? Então é por isso que é importante a gente ter um olhar mais atento, mais carinhoso para a biodiversidade. Borboletas, elas também são responsáveis pela polinização. Né? Uma polinização significa o quê? Significam mais plantas, mais flores. Todo mundo gosta de flor porque é muito bonita, né? Ela faz uma higiene mental tremenda. Questão de alimentos. Se você não tem polinizadores, 70%, 80% da agricultura
vai embora, porque é um prejuízo de trilhões por ano, quando você perde polinizadores, né? Por isso que tem essa questão do pessoal que está lutando pelas abelhas, né? Para descobrir o que está acontecendo com elas, que elas estão se acabando, né? A pera que você come, a maçã que você come, o arroz, o feijão que você come, é polinizado por insetos. É um conjunto, né? Então assim, todo esse ecossistema, ele é perfeito. Para um viver, ele depende do outro. Se você não tiver a borboleta ou um outro inseto, você não vai ter aquela flor, você não vai ter aquela fruta. Um depende do outro. Para você ter aquela borboleta, você tem que ter bastante árvores, bastante planta, né? Se você tem bastante árvore, bastante planta, você tem uma qualidade melhor de vida, né, na sua cidade, né? Se você cuidar daquela área também, varrer, reciclar o lixo e usar bem a sua água, tá tudo muito relacionado. Então, você tem uma vida melhor. É tudo muito relacionado. Então, o nosso trabalho aqui é tentar fazer com que as crianças e os adultos também, né, entendam, se conscientizem sobre essa relação. Porque é uma relação que ela é forte, porque se você não tiver um, você não tem um outro, mas também ela é muito tênue, né? É uma linha muito tênue, muito fina, porque é muito frágil, tudo é muito frágil, né? Então, o nosso principal objetivo aqui é tentar conscientizar as pessoas, né? Fazer com que elas percebam tudo isso e que passem a dar valor. O Borboletário de Osasco fica na Rua Davi Silva, 111, no Jardim Piratininga, e abre de terça a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. O Câmara Notícias está chegando ao fim. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas vejo vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.